Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo. Eu sou Arthur Batista e diariamente eu me esforço para fazer vídeos, para pegar na tua mão e tentar te ajudar como estudante. O tema de hoje baseado foi numa uma pergunta muito massa que deixaram, onde perguntaram para mim: Arthur, tu ainda lembra da época que tu estudava? Tu ainda lembra dos conteúdos do ensino médio, né? Foi assim, eu sempre quis te fazer uma pergunta. Vitor Xavier, um grande abraço. E aí falou assim: para alguém que já estudou do vestibular e agora está na faculdade. Então, você ainda lembra assuntos que estudou no vestibular, tipo fórmulas de física, conceitos de geografia, nossa, aí tem a parte de, deixa eu ver aqui, assuntos de história, enfim, eu respondi, agradeci e disse que seria o próximo tema do vídeo de hoje. Então, eu quero conversar com vocês sobre isso. Isso aqui é uma coisa que eu gosto muito de falar aqui no canal, por quê? Porque essa é uma premissa básica para você ter uma capacidade de memorização muito grande. Quando você compreende bem um tema, ele fica na sua mente de uma forma muito, muito, muito forte. Mas claro, guarda essa frase. Conhecimento é um balde de água furada. Se você para de colocar água, ele tende a secar. Então, eu quero que você grave essa mensagem pensando: uma hora ou outra, se você para de regar aquela planta, ela vai morrer. Ou então ela vai ficar muito, muito, muito menor, ou então muito fraquinha em relação ao que ela poderia ficar. Mas se você nutriu com bons nutrientes, ela tende a aguentar, a suportar mais tempo do que o normal. É como se a boa compreensão de um tema ela fosse o tamanho do buraco. Se a tua compreensão ela foi superficial, foi rasa, o buraco é gigantesco, é enorme. Então é como se fosse isso aqui, a água passa livremente, seca o balde rapidinho. Mas se o teu conhecimento foi bem entendido, o buraquinho ele é bem pequenininho. E aí passa pouca água, então demora mais a secar. Eu tô falando isso para você porque sim, eu lembro de muita coisa do ensino médio. E inclusive, eu tô inscrito no Enem. Eu quero fazer uma experiência, eu quero entrar pro vestibular do Enem. Já passei por essa época há muito tempo, há quase 5 anos, mas eu quero fazer a experiência de fazer o Enem nesse momento que eu estou, com o conhecimento que eu tive lá naquela época quando eu me preparei, e trazer a experiência disso para vocês, porque a intenção é realmente tentar te ajudar como vestibulando, como estudante. E eu te falo, uma das coisas que mais fez diferença para mim foi ter compreendido bem os temas mais relevantes. E uma das coisas que eu mais fiz para ter compreendido bem foi sempre partir do geral para o específico. Ou seja, sempre valia mais a pena para mim ter uma noção maior do assunto, enxergar o assunto de cima, do que simplesmente querer saber a fórmula da fórmula da fórmula. Porque quando eu entendi que a fórmula nada mais é do que a representação de uma ideia, de um conceito, nossa, minha mente abriu, ficou. Quando eu olho para trabalho, força vezes deslocamento, e eu sei o que significa vezes o cosseno do ângulo θ, do ângulo alfa, vamos dizer assim, eu entendo o que ele está querendo dizer com isso. Porque a força é uma grandeza vetorial, ou seja, ela tem módulo, tem direção e ela tem sentido, ou seja, tem vetor aí, ou seja, dependendo de como vai estar a inclinação da força, vai ter um ângulo que vai influenciar no trabalho que ele está fazendo de acordo com esse deslocamento. Eu entendi o conceito de trabalho, entendi o conceito de energia, e isso se espalhou por todo o conhecimento de física. Inclusive, ele entrou na interdisciplinaridade. Quando eu entendi muito bom e bem mesmo, a parte de físico-química, eu não me apeguei tanto às fórmulas, e sim às proporcionalidades. Quando eu entendi que eu precisava separar a minha mente para entender em blocos os conteúdos, por exemplo, na parte de hidrostática, tem uma parte do conteúdo que eu posso dividir claramente para vocês, que é, por exemplo, saber a parte de densidade, né, peso específico, peso, massa específica, densidade relativa, aí depois tem o conceito de pressão, que aí deriva o conceito de pressão hidrostática, depois vem o teorema de Stevens, Pascal, prensa hidráulica, Arquimedes, aí tem aquelas variaçõezinhas de como o corpo vai se comportar no líquido, o corpo de densidade diferentes, líquidos diferentes, enfim, está dentro, está fora da água. E isso se passou muito também pelos outros conteúdos, por exemplo, na parte de biologia, estudando biomas, correlacionando com a parte de domínios morfoclimáticos na geografia. E aí eu comecei a correlacionar e vi, tá, aqui ele aborda mais isso, aqui ele aborda mais aquilo. Comecei a perceber como a história se encaixava muito com a sociologia e a filosofia.
E aí eu fui entendendo muito mais por cima as coisas. Dois vídeos que eu sempre indico aqui é o vídeo do Boris Fausto e do Castanhari. Vídeos que pegam a história do Brasil e mostram para ter uma linha geral do assunto. Enfim, literatura, eu lembro que foi muito massa quando eu entendi a essência da literatura. Percebi que as escolas, elas meio que tentavam uma mostrar contrapontos em relação à outra com o decorrer da história, claro, com algumas características a mais, algumas divergências em relação a esse período. Existiam momentos que três escolas estavam falando assim, coisas parecidas, enfim. Mas aqui eu quero que você entenda que a capacidade de compreensão fez a completa diferença para eu falar o que eu estou falando para você hoje. Para te falar que sim, eu lembro de boa parte das fórmulas. Sim, mas não porque era uma fórmula, não foi porque eu decorei a fórmula. Foi porque eu entendi o que tinha por trás da fórmula. Foi porque eu entendi que PA, função do primeiro grau, porcentagem, regra de três, é tudo a mesma coisa. E aí eu percebi que, cara, é um padrão que você pode, mas assim, não é do dia para noite que a gente pega essa noção. E essa é a grande sacada. Não dê prazo de validade para a tua preparação. Não chegue e fale assim, ah tá, eu independente do momento que eu estou, independente da base ou do que eu tenho 3 meses para o Enem. Esse tipo de mentalidade vai te travar na hora da prova e vai te impedir de evoluir. Ou você está preparado, ou você está em preparação. E quando você internaliza que você está em preparação, você não se apega tanto ao dia da prova, e sim no momento para tirar o máximo de conhecimento daquilo ali. Por quê? Porque se não for aquele momento da tua aprovação, aquilo ali vai ser um momento de preparação para tu chegar mais forte na próxima vez. E é isso que eu quero deixar como mensagem para vocês. É muito massa falar de tudo isso, porque eu lembro exatamente dos momentos que eu estudei. Eu lembro das épocas onde eu estava aprendendo, por exemplo, relações intraespecíficas de ecologia. Eu lembro das pirâmides que tem na ecologia. Eu lembro muito, 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 muito quando eu estudei vitaminas, que me serviu até no curso de medicina depois. Nossa, aqui é uma possibilidade infinita. E quando eu separei do geral para o específico, eu comecei a identificar, por exemplo, vamos lá para a física, que é uma coisa que eu adoro, sou apaixonado. Física tem um, dois e três, né? Então eu consegui visualizar por cima que física era cinemática, dinâmica e estática no primeiro período, no primeiro ano, na primeira série, no ano. A primeira coisa que tem é isso. Depois tem termologia, onda e óptica. E depois tem eletricidade, que é dinâmica, estática e magnetismo. Ver isso de cima faz eu entender que, cara, o conteúdo tem um fim. Não é infinito, como a gente acha. Ah, eu nunca vou dar conta. Quando você olha de cima, você percebe os tópicos, é isso que eu tenho que aprender, é isso que eu tenho que aprender. Correlaciona com a relevância em provas, vê o teu rendimento e evolui. Esse vídeo já tá ficando longo demais, mas é porque realmente essa pergunta foi muito boa mesmo. Valorize o entendimento, porque o entendimento vai te dar muita, muita capacidade de memorização e rápida. E rápida, acredite. Quando alguém te conta uma piada, basta a pessoa lembrar o nome da piada para você rir. É um processo automático, porque tu entendeu bem aquela piada. E lembre, o entendimento, ele serve para te dar um suporte na memorização e um suporte na aplicação desse conhecimento. Mas ele não vai resolver todos os problemas, porque o entendimento, ele é parte do processo. Lembre sempre disso. Você finaliza o processo fazendo exatamente aquilo que foi colocado para você fazer no dia, treinando, ensaiando o teu sucesso em questões, tá? Então entenda que os conhecimentos são importantes. A compreensão bacana vai te dar fácil memorização, mas lembra que isso é só parte. Tem que fazer questão, tem que aplicar o conhecimento, tem que exercitar. Conheça o inimigo antes da prova, não deixe para descobrir lá quais são as armas que ele vai usar contra você. Beleza? Muito, 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 muito obrigado por você ter ficado até aqui. Desculpa o horário. Hoje foi um dia mais difícil de gravar, porque eu estou atualizando esse projeto que eu tenho, eu estou de férias da faculdade, tenho 3 semaninhas. Então eu resolvi adiantar muita coisa que eu quero proporcionar para vocês aí. E tem novidade chegando, beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Espero ter te ajudado. Compartilha com alguém que você se importa. Tchau, tchau.